RCFM 93.3. Psicologia em Conversa, uma rúbrica sobre saúde mental, com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa, informar e esclarecer. Bem-vindos a mais uma Psicologia em Conversa, como acontece às segundas-feiras, hoje com o tema Diabetes mellitus tipo 2 e funções executivas. O nosso convidado de hoje é o Dr. Álvaro Seixas, mais uma vez, que foi o nosso recordista durante muito tempo. É verdade. Aqui na Psicologia em Conversa. Mas sou recordista em aparições 3 vezes. Muito bem. O doutor hoje que nos traz este tema, de facto, da diabetes, porque ainda foi na passada sexta-feira que se comemorou o Dia Mundial da Diabetes, e hoje a rubrica aqui, novamente a falar, e falar de diabetes nunca é demais, e por isso é que hoje cá estamos com mais este tema. Está disponível no nosso telefone 255-539-098, se quiserem colocar quer ao Dr. Álvaro Seixas, quer ao Dr. Ricardo Ribeiro Silva. Há uma questão, a linha está aberta ao vosso dispor, assim como também o nosso e-mail psicologiaemconversa@gmail.com para colocarem qualquer tipo de questão. Ora, o nosso convidado, independentemente de ser um repetente pela terceira vez... Recordista, atenção. Quem é que é o Dr. Álvaro Seixas? Sem dúvida. E é importante até deixarmos aqui a nota às pessoas que, apesar desta repetição, como o Álvaro está a dizer, e desse programa realmente que trouxe muito, ou que veio muito ao encontro do interesse dos ouvintes, ele traz-nos um tema completamente diferente ao que trouxe nesse programa, não é? Portanto, estamos a falar aqui também de uma abrangência grande por parte do Dr. Álvaro. O Dr. Álvaro é psicólogo clínico, mas dedica-se mais à área da neuropsicologia, não é? Ao trabalho com os idosos, e eu acho que também é muito aqui que ele acaba por trazer os temas que nos tem trazido aqui à rádio. Antes disso, eu queria só deixar aqui uma nota para os ouvintes, Raul, é que nós, o Psicologia em Conversa já estava disponível no site da Rádio Marcoense, nas redes sociais, quer da Rádio Marcoense, quer do Psicologia em Conversa, e agora começamos a também estar disponíveis no Spotify, Raul. Então acho que era interessante passarmos aqui aos nossos ouvintes. É exatamente igual, a versão na mesma em podcast, mas às vezes para quem quiser ouvir e der mais jeito usar o Spotify. Depois disso, acho que estamos prontos aqui para falar com o Dr. Álvaro, e de certo começamos por isso, explicarmos afinal o que é diabetes mellitus tipo 2 e porquê de estarmos aqui a falar do tipo 2 e não estarmos aqui a misturar tipos. Ora bem, não vamos estar a misturar tipos porque, embora a apresentação seja semelhante, a origem é diferente. Portanto, tem-se diabetes autoimunes, que é uma resposta do organismo algo que vem de fora. Por exemplo, há pessoas que tiveram Covid que ficaram com diabetes tipo 1, e a diabetes tipo 2 é algo adquirido pelo sedentarismo, por algum abuso na comida, excessos, falta de atividade, que vai levar possivelmente à obesidade, e depois há uma panóplia de questões que vai acarretar. A diabetes é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma desordem plurimetabólica. É plurimetabólica porquê? Porque geralmente com o aumento da glicose tem uma mistura de aumento de colesterol, triglicerídeos, também a nível do ácido da hipertensão arterial, sim, e déficit ou resistência de insulina, e também ácido úrico aumentado. Também pode ter isso, porque há pessoas que têm pedras nos rins com ácido úrico, e isso pode ser um sinal de que têm níveis de ácido úrico acima do normal, e é preciso ver junto do médico de família, e depois o médico de família detectar realmente que tem diabetes, é encaminhar para o endocrinologista, nutricionista e psicólogo, porque grande parte, por exemplo, dos obesos, a obesidade é muito comportamental, porque chegas a casa triste do trabalho, vou me refugiar na comida, vou comer uma tábua de chocolate em vez de comer um quadradinho, ou sim, coisas assim. E nós temos o papel de intervir na prevenção a nível desses comportamentos,
mas também depois quando se descobre a doença, a nível do impacto que vai ter na pessoa, nós também podemos trabalhar, e depois a nível das consequências físicas podemos ajudar a aceitação de algumas das coisas que vamos ver aqui mais à frente. Porque há aqui muitas mudanças que são necessárias, não é? Ou seja, são mudanças que estão muito mais relacionadas com a parte médica, mas que o problema é que essa resistência comportamental ou cognitiva da pessoa, não é? Que faz com que muitas vezes a pessoa tenha dificuldade a aderir a essa nova forma de vida, não sei se podemos dizer Sim, assim. porque às vezes é preciso fazer dietas e tudo, e pode ser muito complicado gerir essa nova rotina. Pois. Porque uma pessoa está habituada se calhar a chegar a casa quando está mais triste, vou comer uma tábua de chocolate inteira. E passar a coração um bocadinho, não é? Há ali um quebrar das rotinas que pode ser complicado, porque o organismo depois habitua-se àquilo e pede mais, e pede mais, e pede mais, e aí é que entra o endocrinologista, o psicólogo e o nutricionista para tentar, com medicação e tratamentos, e ajustes, a fazer alguns ajustes. A diabetes está a aumentar cada vez mais, porquê? Porque cada vez mais a nossa sociedade vive de trabalhos sedentários, portanto estamos sentados numa cadeira o dia todo, chegamos a casa já à noite, quem é que tem disponibilidade para fazer exercício? Todos rotos, cansados, ninguém tem disponibilidade para fazer exercício, portanto a atividade é pouca e nós vamos estando cada vez mais sentados, a engordar mais, comemos o mesmo, queimamos menos calorias e hidratos de carbono, portanto vai dar origem à diabetes, portanto, e a uma resistência maior à insulina. E a diabetes está a aumentar tanto, já é considerada a epidemia do século XXI. E ainda estamos no início do século, mas já estão a prever que vai ser a grande epidemia do século XXI, porque a sociedade caminha para aí. E depois há uma parte que é muito importante também, é que a diabetes aparece de uma forma silenciosa. Daí é muito importante ir-se fazendo exames de rotina para tentar evitar chegar ao tipo 2, não é? Sim, para todo médico de família é preciso ter, de vez em quando, fazer umas análises de rotina e tal, e perceber, estamos na pré-diabetes, o que é que vamos fazer? Às vezes uma dieta, exercício físico, chega, porque a atividade física é o mais importante, e uma refeição equilibrada, um modo de vida equilibrado, tudo bem, pode-se controlar, mas às vezes já mesmo na pré-diabetes é preciso ajuda de medicação, porque não é qualquer um que consegue ultrapassar a pré-diabetes, porque às vezes já está mesmo quase na diabetes, e aí é difícil, e depois tem que se adaptar aos hábitos. Mas que podem ser mais radicais um bocadinho, não é? Nesse caso, ou não? Para a prevenção, sim, não é? Porque assim ataca-se logo de início, não se está à espera que a doença apareça e depois atacar a doença, não, tens que atacar antes. Sim. Até para não permitir esse avançar, não é? Que é um bocadinho. E nós depois podemos falar aqui, provavelmente, um bocado desta questão de como é que o corpo é afetado pela diabetes tipo 2 e que consequências também isto pode trazer a nível futuro. Ora bem, o corpo é afetado de várias maneiras e em várias áreas do corpo. Por exemplo, os olhos, a retina, deixa de receber o fluxo sanguíneo que devia e tudo mais, e ficamos com a retinopatia diabética, que pode levar até à cegueira. Portanto, muitas das pessoas que têm diabetes não controladas, principalmente, acabam por perder a visão, por exemplo. Depois temos a nefropatia diabética, que basicamente os rins deixam de filtrar sangue e as pessoas começam a acumular toxinas, não é? E precisam de algum apoio para regenerar essa função dos rins. E qual é a hipótese? A hemodiálise. Eu não tinha noção nenhuma, mas entre 30% a 45% dos pacientes de hemodiálise a nível global em 2018 tinham diabetes. E nefropatia diabética, uma taxa elevadíssima. E que na maior parte provavelmente foi mesmo a diabetes que o originou. Sim, pois, a nefropatia diabética. Como há muita gente que através de diabetes teve que amputar, inclusivamente... Sim, isso tem a ver com a afetação do ramo vascular todo, mas principalmente nos membros inferiores, porque o sangue demora mais tempo a chegar lá, e com as artérias todas entupidas e todas frágeis e a romper, claro que vais ter gangrena, que é a famosa gangrena, portanto o membro depois começa a secar, fica com um tom assim meio de presunto e acaba por morrer. E aí é preciso amputar, que é para evitar infecções, que podem levar a septicémias e tudo mais. Sim, depois. Depois temos um maior risco também devido à falta de fluxo de sangue, de AVCs e de infartos. E também há uma perda de volume encefálico em doentes com diabetes já aprovado cientificamente com acesso à imagiologia
e demências a nível vascular, de origem vascular. Portanto, os vasos sanguíneos começam a dar de si e as pessoas acabam por ficar com demências vasculares. Daí esta questão falava-vos há pouco, não é? De quão importante é, ou quer quando se descobre, não é, que já se está com diabetes tipo 2, quer quando há esta questão do pré-diabetes, não é? Desta intervenção precoce, não é? Porque se não houver esta intervenção precoce e este cuidado desde cedo, a probabilidade de chegar a um estado que engloba alguma destas questões que falaste agora é muito elevado, provavelmente. Não é? Isso dará para outro tópico porque antigamente a diabetes era encarada como uma espécie de sentença de morte. Não nos esqueçamos que a penicilina só foi descoberta só foi isolada em 1921. E depois a insulina, a injeção só surgiu em 1922 e só chegou a Portugal em 1926. Nessa altura, ter diabetes era realmente uma sentença de morte. Estavas condenado à morte. Mas até final do século XX, início do século XXI ainda, os primeiros anos, a diabetes era encarada como um bicho de 7 cabeças. Mas a verdade é que com a evolução científica que tem havido, as novas medicações, um acompanhamento mais regular por parte dos profissionais, se calhar uma maior especialização dos profissionais e novas descobertas da diabetes. Por exemplo, há 5 tipos de diabetes, que muita gente não sabe, é o tipo 1, tipo 2, a gestacional, o ADA e o MODI. Duas são preveníveis, que é a gestacional e a diabetes tipo 2, as outras não, porque ou são genéticas ou são autoimunes, portanto as pessoas não sabiam isso até há pouco tempo. Estas definições de diabetes tipo 1, tipo 2 e tudo mais só surgiram nos anos 70, 80. É muito recente. Portanto, a ciência da diabetes tem evoluído muito nos últimos anos. E mesmo até a pessoa que é diabético, hoje há aparelhos que nem já evitam a picadela e podem constantemente saber qual é a forma de sintomas. Exato. E como é que está a sua diabetes. Sim, agora até há uns partes de pano no braço, assim, tipo uma espécie de selos com uma agulha, e uma pessoa encosta realmente um dispositivo e aquilo dá um nível de glicemia. Isso é bom, porque é possível atrasar ou não ter nenhuma das consequências que eu falei antes. Se uma pessoa tomar a medicação de forma correta, controlar os níveis corretos, controlar regularmente os níveis de glicose para evitar as hipoglicoses e depois passar logo para uma hiperglicose, é esse jogo. Sim. É que estraga aqui um bocado o esquema. Estar sempre com os diabetes irregulares afeta muito mais do que ter os diabetes controlados. Há pessoas com diabetes controlados que fazem a vida perfeitamente normal. Pois, e acaba por não haver tanto, ou seja, o organismo acaba por não sentir tanto, não é? Estas mudanças. Portanto, tens muito mais sobrevida, e até com uma medicação bem tomada, com esse controle, com uma alimentação saudável, com a prática de exercício físico adequada a cada caso, atenção, que é preciso ver. Não é chegar e praticar e começar logo a correr feito... Até porque pode também ter consequências. Pois, pode cair para o lado com uma hipoglicemia ou em coma diabético. Portanto, isso tem que ser tudo visto com os médicos e com os nutricionistas, com, se calhar, fisiatras, por causa da parte de exercício, que se pode fazer ou não. Mas aliado a uma perda de pelo menos 15% do peso, 15%, a diabetes pode desaparecer, pode-se levar à remissão da diabetes. Mas remissão não quer dizer cura. Tu estás curado naquele momento, mas no futuro pode voltar novamente. Claro. Se tu voltar aos mesmos hábitos, não é? porque há muita gente que é assim, agora estou curado, posso abusar mais um bocado e tal, e voltam a abusar e voltam aos antigos esquemas, e não pode ser. Porque não volta tudo a ver. É muito mais até um controlo, não é? Mais, não é? Isto é quase como imagina que tens um cancro. Sim. Tu safas-te do cancro, não é? Ficas curado, mas nunca estás sempre sujeito a que apareça outra vez. Como é óbvio. Estás sempre à espreita. Aqui é a mesma coisa. Isto é uma guerra de guerrilha, dizendo assim, o inimigo ataca, nós temos de estar sempre atentos para ver quando é que ele vai atacar, sempre para ver as glicemias, que é para evitar aqueles fluxos, aquelas flutuações, e depois aí não podemos deixar consolidar, porque se o inimigo consolida o território que ocupou, temos aqueles problemas todos, o risco da AVC, das demências, das amputações,
devido ao ramo vascular, a cegueira, a hemodiálise, a perda da função renal e tudo mais. E puxando aqui um bocadinho mais para a tua área e puxando um bocadinho mais para a neuropsicologia, nós certo podíamos também falar aqui um bocadinho sobre áreas cognitivas afetadas pela diabetes tipo 2 e o que é que tu nos podias dizer em relação a isso? As áreas cognitivas afetadas, segundo a literatura, a mais afetada de todas é a memória, em geral, mas se quisermos falar mais em particular, podemos especificar a memória lógica, a memória episódica, a memória verbal e a memória visual. Mas também existe a afetação na velocidade de processamento, que é processar uma informação e dar a resposta adequada à mesma, quer seja verbal, quer seja motora. Portanto, vai-me bater e eu fico ali a pensar, desvio-me ou não, estás a perceber? E se eu tiver a velocidade de processamento conservada, eu desvio-me logo, não é? Se não tiver, fico a olhar, a pensar e levo um murro. Claro, porque o tempo de reação acaba por ser logo menor. Claro, não processas a informação como deves, estás a perceber? E depois temos na velocidade semântica, isto é, a velocidade com que nós vamos buscar palavras à nossa memória verbal para aplicar no dia-a-dia. E também a nível das funções executivas. Também há uma grande afetação das funções executivas, mas o principal que está na ciência é a memória, a mais afetada. E na questão das funções executivas, o que é que nós podemos dizer então? As funções executivas são mecanismos que nos vão permitir dirigir as nossas ações para um determinado objetivo, isto é, eu para vir aqui hoje tive que comprar bilhete de comboio ontem, para vir para aqui hoje tive que pedir para me buscar a estação. E é um exemplo real, não é? Temos que ser os nossos ouvintes. Isto é um exemplo real. Portanto, eu para isto tive que ter organização, planeamento, não é? Memória de trabalho, para depois te avisar que ia precisar de voeira para vir para aqui. E portanto, as funções executivas é isso mesmo, é algo que nos permitem atingir um determinado objetivo. E temos vários processos envolvidos aqui. O tal planeamento que eu falei, que eu ontem já estava a planear, vou comprar bilhetes já hoje para amanhã, se chegar um bocado mais atrasado, apanhar o comboio a tempo e tal e coisa, que é preciso isso tudo. Avisar o Ricardo, não é? A iniciação, que é algo que nos ajuda a iniciar as tarefas, portanto eu tive que ter ajuda deste processo para comprar bilhete. Não, e isto é importante. E para iniciar esta conversa? Não, e tu dás esse exemplo real, é importante porquê? Porque às vezes quando nós falamos deste tipo de questões, quer deste impacto mais cognitivo, quer desta questão das funções executivas, a realidade é que quando nós falamos aqui de impacto, estamos a falar disto, não é? De coisas simples, do dia-a-dia, de consequências na forma como nós conseguimos ou não cumprir as nossas rotinas diárias, não é? Estamos a falar de questões, a verdade é esta, e é o que as pessoas sentem, não é? E puxando aqui um bocadinho até a brasa aos nossos ouvintes e ouvintes que até possam estar a passar por alguma situação idêntica à que nós estamos aqui a falar hoje, é nisto que sentem este impacto que tu falas aqui, não é? Quando nós falamos aqui em questões cognitivas, em questões de funcionamento executivo, de tudo que tem a ver com todas estas questões, estamos a falar de coisas reais, não é? E é isto que a reais, aborda, não é? simples, mas que se tornam complexas ao mesmo tempo. Para quem padece estes problemas, por exemplo, Outro dos processos envolvidos é a resolução de problemas. Imagina que se desconecta aqui um cabo da rádio e ficamos sem conseguir falar com os ouvintes. Se o Raul não tiver este processo de resolução de problemas, ficamos aqui o dia todo a olhar. Olharmos para os outros e o ouvinte fica sem ouvir nada. Portanto, o Raul, com esta capacidade, consegue resolver minimamente o problema de forma a que dê alguma coisa. Nem que seja um pouco, mas pelo menos as pessoas ficam um bocadinho mais informadas, não é? E depois temos a automonitorização, que é o monitorizar os nossos próprios comportamentos, a inibição, que é, eu dizia assim ao Ricardo, hoje estás aqui um bocado mais branco, e eu passava-se logo. Há pessoas que é assim, quando têm falta de inibição, tu dizes qualquer coisa e elas explodem. Sim, sem dúvida. Portanto, nestes casos também pode haver isso, que também faz parte das funções executivas, e portanto, tudo isto vai servir para o indivíduo se adaptar a novas situações também do dia-a-dia. Portanto, hoje isto para mim foi uma nova situação, não nova, mas é como se fosse, e tive que me adaptar para vir para aqui, certo? Sim. Graças às funções executivas. Eu acho que antes, e depois ainda vamos dar a oportunidade ao doutor de explanar mais um bocadinho sobre esta questão da diabetes, mas não perdendo a oportunidade de termos aqui o doutor Álvaro, não é? Porque se calhar há questões, e como o tempo é um dos nossos inimigos que nos ataca também, e não descobrimos ainda como nos defender,
Se houvesse questões para o Sr. responder, se calhar passávamos agora às questões para de esclarecimento aos nossos ouvintes. Sim. Nós até tínhamos aqui uma que vai já relacionada com este último tema que estamos a falar, portanto o certo começava por ela, que é como posso perceber se as minhas funções executivas estão debilitadas? Ora bem, é como eu digo, se começarmos a... Nós geralmente se calhar não percebemos, estás a perceber, mas os outros de fora percebem que nós temos dificuldades em iniciar tarefas, ou que temos dificuldade em organizar o nosso dia. Por exemplo, tu hoje sabes que vens aqui de manhã e à tarde tens que ir dar consultas, se calhar. Uma pessoa tem tudo organizado por horários e tudo mais, e sai a esta, entra esta, e as pessoas perdem essa capacidade. O gerir dinheiro, por exemplo, uma pessoa também perde essa capacidade de gerir dinheiro. Uma pessoa fica sem saber como levantar dinheiro do multibanco. Ou uma escolha simples, vou comprar um livro, quero este ou este, e uma pessoa fica para aí 1 hora a pensar, quero este ou este, quero este ou este. Pois porque isto vai começando gradualmente, não é? Mesmo estes exemplos que estás a dar, não é? Começa com pequenas dificuldades, vão aumentando, ou não? Sim, claro. Quanto mais deixares progredir a doença, mais estas dificuldades vão aparecer, não é? Evidentes. Porque o cérebro vai atrofiando cada vez mais e mais e mais e mais, e essas dificuldades, e não só, porque depois vêm outras todas as da memória e tudo mais, que vai dar origem possivelmente a uma demência e a disfuncionalidade completa de uma pessoa para a vida social. E depois, às vezes é engraçado ouvirmos 2 diabéticos Sim. e a dizer tal, porque ele foi fazer análise e aquilo implica logo um aumento considerável só por fazer, tirar sangue, faz logo toda a alteração do organismo, não é? E dizer, como é que tu estás normal, a 300 e tal, e estás a dizer normal, eu se calhar já estava a dormir, já estava aqui cheio de tontura. Sim, já era capaz de notar qualquer coisa. Isto também vai, o próprio diabético vai se apercebendo e vai conseguindo controlar um bocadinho a circunstância. Sim, também. porque isto é um bocado de ajuste. A diabetes não deixa de ser, agora, não uma sentença de morte, mas um desafio. Um desafio. Porque até para os próprios diabéticos às vezes é difícil gerir e saber e conseguir perceber a doença. E diabéticos que eu digo que tenham para aí 20 anos de diabetes ou mais. Porque é uma doença imprevisível, mas que pode ter solução em alguns casos. Portanto, pessoas sem diabetes a evitar, ou com pré-diabetes, têm que fazer um sacrifício a nível de rotinas para evitar ter diabetes, e as que têm diabetes têm que fazer tudo certinho e, se forem obesos, tentar emagrecer pelo menos 15% e ter alguma atividade física pelo meio, a alimentação adequada, os controles glicémicos e uma dieta mais ou menos, porque podem conseguir a remissão da diabetes. Isto é uma mensagem de esperança, porque a diabetes hoje em dia não é uma sentença de morte, mas sim um desafio. Agora, cada um joga à sua maneira. Queres te safar, jogas bem. Se jogares mal e saís as linhas, já sabes que podes ter mais problemas, não é? E nós tínhamos aqui mais uma questão, que era: quais os principais impactos psicológicos da diabetes? Tu já foste falando, de certa forma, um bocadinho, não é? Mas podes acrescentar aqui mais um pouco. Claro que saber o diagnóstico é um choque, não é? Mas antes do diagnóstico temos a pré-diabetes. E o psicólogo, obviamente, tem que intervir aí para tentar mudar os padrões que a pessoa já tem, erróneos muitas vezes, que é o tal do chocolate e tudo mais, que é difícil, não é? E nós temos que dar esse apoio à pessoa. Depois, quando sabe do diagnóstico, claro que é um choque e uma pessoa tem que intervir também nessa situação de choque, não é? O psicólogo também tem que intervir, e depois mesmo a nível de tratamento, para a manutenção do tratamento, a manutenção correta de tratamento, das dietas, da disponibilidade do paciente para conseguir assumir esse compromisso com ele próprio e com os profissionais que estão a seguir, porque não deixa de ser uma questão de compromisso com os profissionais e com ele próprio acima de tudo, e com a vida dele. Nós temos essa função de apoiar e estar sempre a verificar se está a cumprir, se não está, e encaminhá-lo quando não estiver a cumprir. É uma função primordial no combate à diabetes. Doutor, até porque a diabetes não escolhe idades. É silencioso, como já falámos aqui. Para terminarmos, até porque a diabetes, e o doutor já disse que há 5 tipos que os identificou aqui.
o que é que qualquer pessoa deve fazer para, se não souber, porque há muita gente que se não fizer exame não sabe, ou se não medir a glicose não sabe se é diabético ou não. O que é que deve fazer, Soutor? Ora bem, o ideal é nunca abusar muito e tentar manter alguma atividade física e tudo mais, mas uma pessoa vai acabar por saber às vezes quando cai para o lado na rua. Mas se não acontece, o ideal é... A nível de sintomas, temos uma sede enorme, portanto as pessoas com diabetes têm muita sede, bebem muito mesmo, é uma coisa extraordinária, é um sintoma, e depois também urinam muito, consequentemente. E é engraçado que o diagnóstico antigamente muitas vezes era feito com as pessoas a urinar para árvores. Por exemplo, se as formigas fossem atrás da urina, tinha açúcar, portanto era diabético. É interessante, mas foi assim que começou a surgir. E este diagnóstico da diabetes, embora seja recente, mas já se conhece a doença desde a antiguidade, portanto há 1500 anos antes de Cristo ou qualquer coisa, já se relatavam casos desta doença. Mas não lhe sabiam dar nome, ainda sem tratamento, sim. Só surgiu em 1922. Mas já havia portanto, imagina, mas já havia esta noção que havia este impacto. Naquela altura já se sabia que é interessantíssimo, realmente. É que hoje até as tempestades têm nome, não é? Até Cláudio. Exatamente. A gente sabe que causam muitos... E antigamente as doenças não tinham nome. Não é? Só uma coisa importante, que eu me esqueci de referenciar, portanto, há também, nas consequências físicas da diabetes, a neuropatia diabética, que é quando a diabetes afeta os nervos. E o que é que acontece? Começamos a ter diferença de sensibilidade, ou formigueiro, ou dor, ardência, e esse tipo de consequências também. Imagina, tu às vezes tens uma prisão aqui num nervo qualquer, já falei o braço, imagina uma pessoa a vida toda assim, pois, com essa dor. Portanto, eu acho que os ouvintes ficaram muito bem esclarecidos, não é? Muito bem esclarecidos. E acima de tudo, aqui o que o Soutor falou é cuidado com a boca, porque o F da fartura mata mais que o F da fome. Exato. Mas não é só com a boca, é andar, caminhar, correr, atividade física. Atividade física também. Porque a resistência à insulina combate-se com atividade física também. Porque ela aparece devido à falta de atividade física. Um emagrecimento não faz mal a ninguém. Eu, por exemplo, no último ano emagreci 10 quilos. Estou muito melhor, pá. Nota-se muita diferença, portanto eu aconselho e não ter medo, porque a diabetes hoje é um desafio, não é uma sentença de morte. É preciso saber lidar com a diabetes, gerir a diabetes e fazer para realmente conseguirmos a remissão da diabetes, que em alguns casos acontece. Doutor Álvaro de Seixas, muito obrigado pela presença mais uma vez. Doutor Álvaro Ricardo Silva, também obrigado mais uma vez por estar connosco. A Psicologia em Conversa volta de hoje a dias com mais um novo tema. Até lá, uma grande semana para todos. Obrigado. Bom dia. Conversa, informar e esclarecer. Narcoense FM, a sua melhor companhia. 93.3